Poucas profissões no mundo hoje são mais negativas do que a advocacia. E quem está falando isso aqui é um advogado. Então eu tenho, digamos assim, local de fala para falar sobre advocacia. Eu exerço advocacia, eu sou dono de um escritório de advocacia, eu gerencio outros advogados, lidero uma equipe, fui autônomo por muitos anos e agora tenho o meu escritório. Mas independentemente da fase ou do local em que você atua, a advocacia ela é extremamente negativa. E vou te explicar por quê. Nós, advogados, lidamos com o que há de pior nas pessoas. Então, todo o lixo moral, todos os problemas que uma pessoa pode ter na vida desembocam em um profissional chamado de advogado. O advogado recebe problemas que vão desde o nascimento de uma pessoa até a morte da pessoa. E tudo que vai acontecer nesse meio tempo. O advogado, ele, nesse aspecto, ele é muito parecido com um médico. O médico também lida com o que há de pior nas mazelas humanas. E nós, advogados, também estamos no mesmo patamar. Basta a gente entender que muito difícil, mas assim, muito difícil mesmo, alguém procurar um advogado para conversar sobre algo bacana. Normalmente a gente procura advogado quando a gente tem problema. E o advogado não lida apenas com um único problema, de um único cliente, porque se assim fosse, ele certamente morreria de fome. Nós, advogados, lidamos com uma carga negativa de problemas de muita gente, 100, 200, 300, 1.000, 500.000 pessoas, porque é isso que a gente faz. E não tem como fugir. Não estou aqui reclamando do que é ser advogado, estou apenas trazendo uma realidade, especialmente para você que acompanha aqui nosso canal e é um jovem advogado. Você tem que saber que a função do advogado poderia estar escrita assim, sabe naquela tem um documento lá, os trabalhistas usam muito, que é das profissões lá no Ministério do Trabalho. E lá, onde está escrito advogado, deveria estar escrito resolvedor de problemas, porque é justamente isso que o advogado é, um resolvedor de problemas. Não de uma pessoa, de centenas de pessoas. Então imagine que centenas de pessoas com problemas procuram um advogado para resolverem os seus problemas. O problema não é do advogado, o problema é da pessoa. Então não foi o advogado que causou o problema. O problema foi causado por uma outra pessoa, por um terceiro, e o advogado é procurado para resolver esse problema. Então, a gente tem que partir do princípio que o advogado é ou tem que ser um resolvedor de problemas e que esses problemas, no geral, não foram criados por ele, foram criados por terceiros. Tá legal? E por que que eu tô falando isso? Tô falando isso para você, que é jovem advogado, você entender primeiro qual é o seu papel na sociedade. E o papel do advogado é resolver a merda dos outros, resolver o problema dos outros, resolver as inseguranças dos outros, resolver tudo que tem a ver com o aspecto de exercício da vida para os outros. Até mesmo com questões médicas. Muitas vezes a pessoa tem que contratar um advogado para resolver um problema médico. Então ele foi, teve a cirurgia negada pelo plano de saúde. Ou o médico foi fazer a cirurgia, foi negligente, imprudente, imperito, causou uma lesão, uma deformação nessa pessoa. Tudo isso, todo esse esgoto moral, todo esse esgoto de problemas desemboca na advocacia. E você vai precisar de um advogado para resolver esse problema. Então, qual que é o meu ponto aqui nesse vídeo?
É que o advogado, por ser um resolvedor de problema dos outros, ele tem que ser muito bem remunerado por isso. Ah, mas tem muito advogado no Brasil. Tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil, mas também somos mais de 290 milhões de brasileiros. Tem cliente para todo mundo. E tem um detalhe importante: o Brasil é um dos países mais litigantes do planeta, seja do ponto de vista cultural, talvez o nosso povo esteja acostumado com essa litigância, seja porque o acesso à justiça no Brasil ainda é muito barato. E eu não estou dizendo que não tem que ser barato. Eu estou dizendo que um advogado particular, alguém que você contrata para resolver um problema sério da sua vida, ele tem que ser muito bem remunerado. E ele tem que ser remunerado porque ele vai lidar com toda a carga negativa da sua vida. É muito raro um advogado ser contratado para resolver um problema feliz das pessoas. Normalmente, em 99% dos casos, o advogado está envolvido com problemas. E por ter essa carga negativa, por resolver problemas da vida das pessoas, evidentemente ele tem que ser muito bem remunerado. Ah, Paiva, mas então você está falando que o acesso à justiça é algo ruim? Não. O acesso à justiça é algo importantíssimo e que continue assim. A gente, inclusive, luta para que não hajam leis limitando o acesso ao judiciário. Nosso povo é litigante, ele precisa dessa litigância. Agora, o que não dá para a gente aceitar é um profissional mal remunerado. E tenha certeza, você que está me ouvindo aqui, que quando você contrata um advogado que não cobra um valor justo pelo trabalho dele, um, ou é porque ele é muito jovem, não tem experiência, e aí é uma bomba relógio. Pode dar certo, mas existe uma grande probabilidade de dar muito errado. Ou, número 2, ele está muito necessitado. E esse cara é mais perigoso do que o jovem advogado. Porque quando ele está necessitado, está precisando de dinheiro, ele faz tudo para conseguir o objetivo dele, para conseguir sobreviver. E é justamente isso que você não quer na sua vida. Você não quer um advogado que vai simplesmente te vender, vai vender sua causa, vai jogar para o lado contrário. Um advogado que está necessitado de grana. Você quer alguém que vai resolver o seu problema de maneira ética, técnica, com conhecimento de causa. Então, valorizem-se, advogados. E você, que não é advogado, está assistindo esse vídeo, valorize o seu advogado, porque nós somos a classe com a maior carga negativa de todo o mundo. Talvez só perca ou empate com os médicos, profissionais da saúde. Do resto, é isso.